Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Eu sou Pedro Rosa, estou aqui com o Marcos e com o Marcelo. E a gente resolveu gravar um episódio um pouco diferente. Um episódio que é um episódio não exatamente sobre transtorno mental, não é um episódio sobre tratamento específico, não é um episódio sobre um tipo de sintoma, nada disso. A gente vai falar aqui sobre as nossas reflexões pessoais, sobre como é que as pessoas devem procurar um médico. Isso, a gente está falando aqui de médico, porque, de certa maneira, nós somos médicos, mas isso, em grande medida, se aplica a profissionais de saúde em geral. Talvez não se aplique a serviços em geral, mas vamos restringir aqui a falar sobre profissionais de saúde, principalmente médicos. Certamente nós já temos idade para perceber que a medicina mudou muito em comparação com quando nós nos formamos. Muita coisa mudou para melhor. Divulgação de informações, formas de psicoterapia consolidadas, um desenvolvimento importante no nosso entendimento da saúde mental, novos fármacos, enfim, muita coisa boa aconteceu. Mas a gente também vê mudanças na medicina que a gente olha com cautela, que a gente olha com desconfiança, que desagradam, que não são exatamente como a gente pensa que a melhor medicina deveria ser exercida. E a gente está aqui para, digamos assim, fazer um bate-papo, ter umas reflexões a respeito de como é que você deveria escolher o seu médico. Pois é, Pedro. Bom, sempre muito bom estar aqui com vocês, ainda mais nesse episódio que a gente vai falar mais livremente, das nossas opiniões sobre esse assunto. E pois é, bom, começando acho que esse início da sua fala, que, bom, mudou muito, Eu acho que quando a gente se formou, por exemplo, não tinha nem perto de hoje em dia o uso de redes sociais, de uma maneira geral. E era muito diferente a divulgação médica, por exemplo, os médicos acabavam falando ou mais numa entrevista na televisão, ou mais num jornal, ou escrevendo um livro mais para leigos, esse tipo de coisa. Não tinha tanto esse acesso tão rápido, fácil e em pílulas, assim, em informações curtas para as pessoas que hoje em dia têm, que, sem sombra de dúvida, têm os seus efeitos positivos, tudo muito mais acessível, mas também tem os efeitos negativos. Agora, pensando nisso e como que então nesse mar de informações que pro leigo tem, tem nós, por exemplo, um podcast falando de saúde mental, outros podcasts falando sobre isso, pessoas no Instagram falando sobre isso, pessoas no TikTok falando sobre isso, o que é verdade, o que não é verdade, o que eu deveria seguir, o que eu não deveria seguir. Então a gente vai dar a nossa opinião sobre isso, que é claro que o ouvinte tem que confrontar com outras opiniões sobre isso, fazer a sua própria conclusão também. Mas enfim, falando um pouco do dia a dia, talvez do estereótipo de coisas que a gente acha inadequadas. Por exemplo, aquele profissional que promete para o seu paciente curas milagrosas. Eu acho que esse, pelo menos, vem na minha cabeça como uma das principais red flags, de sinais de alerta. Curas milagrosas. Como vocês viram em diversos episódios que a gente falou, as coisas, ainda mais em saúde mental, são complexas. E a gente falou, inclusive, num episódio que é sobre, por exemplo, tratamento medicamentoso no TDAH. Como vocês vão ver, não é simples assim de vou tomar lisdexanfetamina, o popular Venvanse, e acabar nos meus problemas. Não é bem assim, quer dizer, podem ter efeitos colaterais, podem ter comorbidades que a gente tem que tratar, ou que nem alguém que está com queda de cabelo, expandindo um pouco para uma coisa que não é nem da área da psiquiatria, mas da área médica. Pô, eu tô com queda de cabelo. Você vai tomar esse tônico, ou passar esse tônico, ou isso vai resolver exatamente a sua queda de cabelo. Bom, tem diversos tipos de queda de cabelo, com diversas causas, diversos momentos e diversas eficácias de cada medicação. Então, assim, quando você vai num bom profissional da área médica, ele vai te explicar qual que é a causa do seu problema e qual que é o tratamento, quais são os prós e contras e quando dá certo, quando não dá certo e o que fazer nessas situações.
A gente, inclusive, sem entrar em tantos detalhes, viu recentemente em notícias de pessoas que foram realizar procedimentos, por exemplo, estéticos, com pessoas provavelmente não tão capacitadas para isso. O problema é como você vai resolver as adversidades que podem acontecer num tratamento. Falando mais da nossa área, que a gente obviamente tem mais propriedade, você usou uma medicação para um paciente que tem depressão ou que tem TDAH e surgiu um episódio de mania, hipomania. Para quem não sabe o que é isso, veja o episódio de transtorno bipolar. E aconteceu isso. O que fazer nessa situação? Bom, você chegou na exceção, que é exceção, mas acontece de ter que internar um paciente. Como fazer? Você não tem expertise nisso. Você, na verdade, só tem expertise em ver pacientes no consultório, casos mais leves que não precisam de internação. Então, como agir nessas circunstâncias? Então, assim, curas milagrosas que vão resolver o seu problema de maneira simples. Eu gosto de brincar que nem uma coisa tipo emplastro Brás Cubas. Não existe, né? Isso não existe. A gente até hoje não tem soluções simples para problemas complexos, né? Se você for pensar uma solução que é simples para um problema complexo, ou ela é genial a nível de ganhar o Nobel, ou ela é mentirosa. Eu acho que é exatamente isso. Então esse é um primeiro red flag que vem na minha cabeça. Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui. Em medicina, raramente, é difícil a gente falar muitas vezes em cura, né? Claro que existem situações na medicina, né? Por exemplo, na infectologia, né? Se você tem uma infecção, né? Por exemplo, uma infecção de garganta, você pode tomar um antibiótico, se for uma infecção bacteriana, e eventualmente você vai ter uma cura, né? Eventualmente um procedimento cirúrgico para retirada, por exemplo, de um nódulo, vamos dizer, você tira aquilo, vamos dizer, você pode falar eventualmente numa cura, né? Mas muitos dos problemas médicos, né? Quer dizer, eles são problemas que a gente vai manejando ao longo do tempo, especialmente quando a gente está falando de problemas psiquiátricos ou psicológicos. Então, quando a gente fala em cura, é algo muito forte. E é claro que quando as pessoas estão procurando alguém para o tratamento de um problema de saúde, as pessoas têm esperança em achar uma cura definitiva. E isso, às vezes, realmente deixa as pessoas, e todos nós, vulneráveis, eventualmente, a promessas que são irreais, né, que são exageradas muitas vezes. Isso acontece também não só no tratamento, mas também no diagnóstico, né? Quantas vezes a gente não vê, olha, faça este exame de imagem, né, uma ressonância magnética do seu cérebro e tem o seu diagnóstico de transtorno bipolar, coisas do tipo também, e que também a gente sabe que não é bem por aí, quer dizer, a avaliação é sempre um pouquinho mais complicada, como a gente discutiu, por exemplo, nos episódios de transtorno bipolar ou nos outros episódios de diagnóstico em transtorno mental, né? Então é importante a gente desconfiar. É claro que, assim, existem tratamentos muito efetivos, né, mas isso é diferente de falar, às vezes, nessa palavra, cura, desapareceu, quer dizer, então isso é importante. Um outro ponto que acredito que seja importante também, né, na hora de a gente procurar vamos dizer, essa questão do profissional de saúde é, bom, observar a formação dele, as referências, né? A gente sabe que a formação de um profissional de saúde, em qualquer área que for, medicina, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, seja lá qual for, é uma formação longa, é uma formação que tem uma faculdade, muitas vezes pós-graduação, especialização, muitas vezes essa formação ela é realizada, quer dizer, ela deve ser realizada em instituições, vamos dizer, reconhecidas, por exemplo, pelo MEC, então quer dizer, são locais que são reconhecidamente de qualidade, né? Então é importante a gente levar em consideração isso. É claro que isso não é um sinônimo, vamos dizer, que o profissional vai ser competente, certamente competente. É claro que existem variações, né? Quer dizer, não adianta só a formação da pessoa, tem vários outros fatores que a gente vai falar aqui. Mas você saber a formação do profissional é importante. Vira e mexe, claro, talvez sejam situações raras, a gente vê eventualmente pessoas exercendo medicina sem o CRM, exercendo qualquer outro tipo de profissão sem o devido registro profissional, por exemplo. Porque muitas vezes existem práticas na medicina que podem até parecer, vamos dizer, entre aspas, mais simples, né? Vamos dizer, prescrever uma dipirona, um analgésico simples para uma dor de cabeça. Aquilo lá parece muitas vezes simples, mas por trás daquilo tem realmente um raciocínio muitas vezes complexo e que, para indicar muitas vezes o tratamento médico, qualquer outro profissional de saúde vai ter que levar em consideração. Então, buscar a formação acadêmica do profissional, ter uma referência, às vezes uma referência profissional, uma indicação de alguém que já teve uma experiência com esse profissional, pode ser importante e muito útil para você escolher um profissional de saúde mental ou qualquer outro profissional de saúde. Quer dizer, a medicina é uma área, ou a psicologia também, ou a fisioterapia, ou as áreas da saúde, são as áreas de formação longa, de muita especialização, de pós-graduação, de atualização continuada, quer dizer, é por isso que a gente fala que a formação
acadêmica do indivíduo faz uma diferença muito grande, porque há muito conhecimento a ser adquirido, há muitas habilidades a serem adquiridas, e esses conhecimentos, essas habilidades precisam estar atualizados constantemente. Esse é um outro ponto relevante, né? Então, é claro que o paciente, novamente a gente está aqui dando dicas de como é que o paciente pode selecionar um médico, mas existem várias informações que o paciente desconhece, como por exemplo, se o médico está atualizado, se o profissional está atualizado, se ele estuda, se ele vai a congressos e simpósios, né? Se ele lê, se ele se mantém atualizado sobre as mudanças. Eu já falei sobre mudanças na nossa profissão em 10 anos, 15 anos, mudanças muito grandes que exerce a psiquiatria de uma maneira diferente do que a gente exercia 10, 15 anos atrás. Essa atualização ela é extremamente importante, né? Agora, essa formação acadêmica e essa atualização, elas são relevantes em grande medida porque a gente aplica conhecimento e habilidades que foram desenvolvidos por outras pessoas. Eu explico melhor. É complexo você desenvolver uma forma de psicoterapia. É complexo desenvolver uma medicação. Tudo isso exige inúmeros grupos de pesquisa organizados, que fazem pesquisa séria por anos e anos e anos. Portanto, essa questão, um grande red flag, de alguma maneira, se algum médico ou algum outro profissional desenvolve um método pessoal dele. É possível que alguém pegue um método que existe e chame dele mesmo. E, portanto, isso pode não ser legal o indivíduo fazer isso, mas ele está aplicando uma técnica que existe concretamente. Mas a gente vê muitos profissionais construindo as próprias técnicas, inventando isso, dando nome para as próprias técnicas, de uma forma que se torna um red flag para a gente. Como eu disse, a gente vai, como aquela história de estamos olhando sobre os ombros gigantes, né? Por isso que a gente enxerga longe. E sim, exatamente por essa razão que a medicina caminha de uma maneira mais lenta do que a gente gostaria. Esse aspecto de desenvolvimento pessoal de métodos, isso tem muito a ver com uma espécie de marketing, de um branding pessoal, que tem a sua importância. Cada profissional de saúde mental tem a sua identidade, suas próprias características, sua própria personalidade, tem características pessoais, claro, e o paciente muitas vezes se encaixa mais com um profissional do que o outro, mas a bem, na verdade, que a medicina é uma só. E acho que vale lembrar que muito do que foi considerado medicina, digamos, alternativa ao longo dos anos foi devidamente, apropriadamente incorporado na medicina. Mindfulness é um exemplo marcante disso, algo que era muito excêntrico, muito heterodoxo, muito diferente, hoje está dentro da medicina com o seu lugar cativo muito merecido, e a gente tem 3 episódios aqui no podcast sobre Mindfulness. Só você escrever ali no search do Spotify e do YouTube que você vai encontrar. Ou seja, a medicina caminha, ela incorpora algo que não é puramente ortodoxo. Isso acontece, isso é muito positivo. Mas isso não é feito de maneira desorganizada, isso não é feito de uma maneira ultra rápida, impensada, de uma maneira que não respeita boas práticas de evidência científica. Então, alguém que propaga um método pessoal desenvolvido é uma pessoa que a gente deve ter um red flag. E nesse mesmo sentido, alguém que tem uma oposição muito sistemática à medicina como um todo ou à psicologia como um todo, né? Eu digo isso porque a gente vê muitas pessoas que, como uma estratégia de marketing, como um estabelecimento, digamos, de um inimigo, de alguém que ele deve criticar, de alguém que o indivíduo se coloca como uma vítima, ele se coloca como alguém perseguido, alguém que fala algo que é proibido. Isso gera interesse, curiosidade nas pessoas. E muitas pessoas exploram isso de uma forma muito vantajosa para si próprio do ponto de vista de marketing, como se ele tivesse ali uma fórmula secreta que ninguém quer que ele venda, ninguém quer que ele exponha, porque as outras pessoas ganham muito dinheiro com tratamentos que não são essa fórmula secreta, que ele dispõe pessoalmente, ninguém mais dispõe, mas que ele está disposto a vender para você. Ou seja, tem um padrão aqui. Que fórmula é essa que ninguém conhece? Como é que a informação é secreta? Por que muitas outras pessoas não se interessam por isso e não divulgam isso sem uma ligação com essa pessoa? Um exemplo disso, uma teoria da conspiração que a gente ouve às vezes não se desenvolve a cura do câncer porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro vendendo remédios que não são tão bons quanto poderiam ser.
porque é mais vantajoso você manter um paciente em tratamento por longo prazo do que ir lá e curá-lo. A indústria farmacêutica gasta muito dinheiro para desenvolver os tratamentos que a oncologia, sem dúvida alguma, das áreas da medicina que mais se desenvolveu nesses últimos 20 anos, né? Com tratamentos impressionantes para quem acompanhou os tratamentos disponíveis antes desse período, e sim, ganhamos dinheiro, são tratamentos caros, e a questão aqui fica de, certamente, alguma indústria ganharia muito, muito, muito dinheiro vendendo remédio que cura o câncer de uma maneira muito rápida em comparação com os tratamentos atuais, né? Isso geraria, inclusive, muita economia para os convênios, que talvez seja até um tema para a gente fazer um novo episódio, e todo mundo que tem convênio médico sabe como que está sendo difícil os reembolsos e como é que os preços estão aumentando. O câncer dá muitas despesas para os convênios. Por exemplo, seria muito interessante para os convênios que o tratamento do câncer fosse 1/10 do preço que é e curasse os pacientes. Então, no fundo, a gente está aqui pensando que tem muito mais informação para ser refletida do que meramente uma teoria da conspiração que costuma pegar uma faceta muito estreita da realidade. Exato, Pedro. Acho que isso que você fala acaba dialogando, até fazendo uma digressão aqui breve, isso acaba dialogando muito com o princípio da filosofia, né, que chama navalha de Ockham, né, que basicamente fala, bom, você tem duas explicações para um evento. Uma é uma teoria da conspiração, de que tem tudo isso, e que, enfim, os médicos fazem um complô, esse tipo de coisa. E uma outra explicação mais simples, que as coisas são difíceis mesmo, e cada ano a gente coloca um grãozinho mais de areia no conhecimento e não tem cura milagrosa para muitas coisas, infelizmente. Esse princípio fala que, em geral, a explicação mais simples é mais plausível. E se teve um complô aí, alguma festa dos médicos, eu tô triste porque de alguma maneira eu tô me sentindo alijado, não fui convidado, esqueceram de mim aqui para essas festas aí. Mas uma das coisas que surgiram, de certa maneira, nesses últimos anos, são clínicas que oferecem serviços internos em que se alega, de alguma razão, que aquele serviço é indisponível em outros locais, seja realização de exames, seja realização de certos tratamentos, ou, digamos assim, talvez infusões de certa característica. Vamos lá, assim, a gente mora em São Paulo, aqui estamos em São Paulo, eu não estou dizendo que isso se aplica a todos os locais, de fato, haverá cidades menores onde tem uma clínica, por exemplo, pode ter uma clínica só que faça a infusão de cetamina, por exemplo, que é um tratamento, inclusive, que a gente pode gravar um episódio sobre isso, é uma medicação muito importante hoje para a psiquiatria. Mas assim, não faz muito sentido haver em São Paulo uma clínica que tem um exame que só ela faz, ou que faz um tratamento que não se faz em outro lugar. Então, qual é a exclusividade disso? Não tem uma exclusividade, tem alguém que quer consolidar ali uma venda. Então, o que a gente está falando aqui é a transformação de um exercício profissional baseado no meio e não na finalidade, que não promete soluções mágicas e que tem meios, as ferramentas conhecidas, validadas, abertas à luz do sol, investigáveis pelos pacientes, e não por uma estratégia de venda de um produto exclusivo que ninguém tem e ninguém entende por que ninguém tem, que costumeiramente é muito caro, e que vai ter uma conta para o convênio, uma conta estranha, uma conta peculiar. Então, isso aqui são coisas que a gente muitas vezes vê, né? E aqui o que eu estou querendo dizer, a gente está falando de red flags, razões para desconfiar de certos oferecimentos. Então, é muito interessante que ver alguns pacientes que eles se incomodam de receber uma venda, né, no contexto de saúde. É evidente que existe uma troca de serviço, existe uma remuneração, é disso que eu estou falando. Mas o contexto de venda, sem demérito a quem está no varejo, mas uma coisa como você sente, como se estivesse indo numa loja de roupa, onde você compra uma camiseta, o vendedor te oferece um cinto, te oferece uma meia, te oferece uma calça. Aquilo que tem sentido naquele momento, naquela ocasião, é algo que não é um problema nessa área da economia, mas que talvez seja um problema numa área de saúde, onde os tratamentos eles são indicados com base no diagnóstico, em base de evidência científica, enquanto que o vendedor, se você quer comprar uma camiseta ou 10, diz respeito a ele, né? Não é um problema nesse sentido para o vendedor, mas que o profissional ele tem uma responsabilidade fiduciária com você que é muito peculiar e que é desrespeitada, assim, na minha opinião, nesses processos de venda, assim, digamos. Pedro, exato. Isso entra numa segunda coisa, né, que a gente pode denominar como conflito de interesse, né?
para quem está acostumado com a área médica, quando você vai num congresso ou você escreve um artigo, algo do tipo, você tem que colocar seus conflitos de interesse. Inclusive, em vários formulários de congresso, você coloca, por exemplo, eu tenho ações numa indústria farmacêutica, que não é algo para médicos fazerem, por exemplo. Você coloca, inclusive, os conflitos de interesse de parentes seus próximos, né? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Porque a gente sabe que existem conflitos de interesse. Então, de novo, outro red flag. Quando um profissional de saúde fala, eu vou te fazer uma fórmula que contém várias substâncias, tá aí um red flag, só nisso em si já é um red flag, em geral, tomem cuidado, fórmulas com várias substâncias. Porque na medicina a gente tende a evitar polifarmácia, mas enfim, uma fórmula com várias substâncias, que já é suspeito em si, você vai fazer nessa farmácia, porque essa farmácia é a melhor farmácia que faz isso direito. Tá aí um possível conflito, você vai fazer esse exame apenas nessa clínica. Que nem o Pedro falou, quando você está num grande centro, que daí tem várias opções, pior ainda. Então, assim, a gente pode pensar de maneira bem, assim, estereotipada, né? Mas, assim, tem profissionais que eles, de uma maneira que eu vou procurar ser não pejorativo, mas profissionais que eles não têm muito um raciocínio científico, nem baseado em evidência, e tem interpretações mais, assim, frouxas das coisas. Esse pode ser um profissional com esse tipo de red flag. Agora, uma versão pior ainda, talvez seja do profissional realmente mau caráter, por assim dizer, né? Que tá querendo realmente te vender algo que ele tenha um interesse comercial cuja ética é bem questionável, que vai além de cobrar por uma consulta, cobrar por um tratamento. Quer dizer, ainda quer fazer na clínica dele ou de um parente ou esse tipo de coisa, né? Que tem algum ganho. Então, essas coisas também é um red flag. E agora, uma outra coisa, né? Entrando só aqui em outro detalhe, a gente tem que tomar cuidado, é humanização do ambiente do atendimento. Só uma outra coisa. É sim importante que um atendimento, um ambiente seja humanizado e confortável. Por exemplo, é legal você ir num lugar que é um consultório bem arrumado, com uma música relaxante, por exemplo, um cheirinho de uma essência num ambiente, ok? Legal, um café bacana para tomar, uma água legal. Você se sente como um cliente, como uma pessoa bem tratado, ok? Agora, tome cuidado quando é só isso. Você está indo num lugar que você está se sentindo bem, a pessoa te trata bem sempre, nunca te fala nada desagradável, nunca te fala algumas verdades, coisas difíceis. Olha, esse seu comportamento pode ser prejudicial, você está fumando, né? Quer dizer, vamos pensar juntos sobre isso. Esse tratamento pode ter esse efeito colateral, nunca há nada desagradável. Então, é importante ter uma humanização, sim, ter um ambiente legal, mas é só coisas agradáveis. Você nunca ouve nada mais difícil, algo que faça você refletir, algo que faça você pensar. Você nunca te falam problemas. Também pense sobre isso, né? Isso toca num tema importante, que é a comunicação médica, né? Então, certamente, se a pessoa, vamos dizer, o profissional, a gente falou um pouco da formação, né? Quer dizer, a parte técnica ela é muito importante. Isso vem da formação da faculdade, pós-graduação, residência, etc. Como a pessoa consegue se atualizar, como o Pedro falou, como a pessoa consegue avaliar a evidência científica e aplicar isso de uma forma individualizada também para o paciente, né? Quer dizer, os pacientes são diferentes entre si e a gente precisa ter o bom senso também de aplicar toda aquela evidência científica em cada caso. Então, essa parte técnica. Muitas vezes em medicina, né, isso não vai ser o suficiente, né? A gente vai precisar também da parte da comunicação, da parte da humanização, como o profissional, vamos dizer, comunica e consegue engajar o paciente no tratamento, como o paciente confia ou não confia no profissional. Agora, claro, se ficar só nessa parte da comunicação, sem a técnica, quer dizer, realmente parece algo esquisito, parece algo mais nessa linha de vender a coisa, né, apenas. Então, certamente isso é prejudicial à medicina. Então, acho que tem esses dois lados que precisam ter um equilíbrio mesmo. E a confiança vai ser importante mesmo também. É claro que tem estilos diferentes de médicos e que às vezes você escolhe a pessoa com quem você mais se identifica, a pessoa que você mais confia. Acho que nem todo mundo é igual, nem todo profissional é igual. Mas esse equilíbrio vai ser importante. Porque assim, por exemplo, a confiança ela é muito importante. Até na efetividade mesmo da prática da medicina. Então, se você desconfia, né, do seu médico, certamente você não vai seguir o tratamento, por exemplo. Você não vai tomar a medicação conforme prescrito, você não vai fazer a terapia
conforme ele ou ela te orientou. Então, isso vai ser um componente também, no final das contas, técnico também. Mas é extremamente importante essa parte da empatia, essa parte como o médico ele vai comunicar com você, até mesmo porque para te informar melhor sobre as coisas, para ser mais transparente. Em psiquiatria e em psicologia, então, isso acaba sendo muito importante, porque acaba sendo até um componente terapêutico muitas vezes. Então, esse é mais um ponto para a gente observar, né? Como que essa pessoa ela se comunica, como essa pessoa vai levar em consideração, por exemplo, as preferências pessoais de alguém. Porque, claro que tem indicação técnica e tem, às vezes, um amplo leque de opções e que, às vezes, existe a possibilidade de discutir isso com o paciente sobre quais opções de tratamento que o paciente deseja, por exemplo. Claro que muitas vezes não tem opção. Por exemplo, poxa, essa pessoa ela tá tendo um infarto agudo do miocárdio. Não quero tratar agora. Quer dizer, isso não tem opção. Claro que existem situações extremas que isso não se aplica, mas muitas vezes tem. Então, eu acho que muitas vezes com a experiência os profissionais vão adquirindo isso. E também quando você passa, né, na pele algum problema, pessoal, você percebe que isso faz muita diferença. E que daí você tá com alguém em quem você confia e tecnicamente é competente, é o melhor dos cenários. A gente tem um episódio sobre por que psicoterapia funciona e a gente falou ali de uma série de aspectos, falou de vários temas, mas também sobre a relação entre os profissionais. E muito daquilo se aplica aqui também na relação médica, né? Confiança é o cerne das relações entre os seres humanos, né? Não existe uma relação saudável sem confiança. E essa confiança, ela envolve, como o Marcos falou, o aspecto de ter conhecimento e oferecer soluções dentro do que é disponível na medicina para o paciente em questão. E confiança em termos de disponibilidade e presença em momentos difíceis, né? Então, essa é uma questão. Claro que a gente está falando aqui de uma coisa que pode ser difícil para os pacientes, digamos assim, saber de antemão, mas a gente vê isso muitas vezes como um critério de um paciente indicar para nós um outro paciente, um amigo, um conhecido, um parente. Nesses critérios, perceber como que as pessoas ficam gratas quando elas sentem que ali tem terreno firme para onde elas podem navegar, tanto do ponto de vista de oferecer para o paciente conhecimento, percepção de que você sabe o que você está fazendo, como de ser capaz de construir uma aliança terapêutica, quer dizer, uma parceria para que se atinja objetivos terapêuticos, né? Objetivos terapêuticos a partir de um diagnóstico, e em seguida, mas que essa aliança persista diante de turbulências, né? Marcelo falou, o tratamento médico com frequência ele é complexo, ele é difícil, envolve muito sofrimento para o paciente. Raramente é um tratamento que é um tratamento de águas calmas, não é uma experiência desprovida do médico dizer para o paciente coisas que o paciente não gostaria de ouvir, mas que a questão é como é que se constrói um vínculo que sobreviva com isso tudo e que talvez possa prosperar, né, diante disso tudo. É certamente um ponto que eu colocaria, certamente essa parte da comunicação e empatia não é sinônimo, né? Realmente, disso que o Marcelo comentou, de alguém que só vai agradar, que só vai dizer o que o paciente quer. Ou alguém com disponibilidade infinita, vamos dizer. É claro que muitas vezes não é isso que acontece, não é isso que a gente está também defendendo aqui. A gente está defendendo uma posição equilibrada entre aspectos técnicos de conhecimento e também aspectos humanos de empatia, de comunicação e de confiança. É claro que muitas vezes, o médico tem as suas limitações também. Enfim, é importante colocar essa observação. Exato. E acho que até falando uma das coisas, né, nesse final desse episódio, que, bom, para você, né, que está ouvindo, tem tantas fontes de informação, checar a informação. Inclusive, fazendo esse exercício até inclusive com a gente, não é só porque o Papo de Psiquiatra que você gosta, que você é um ouvinte fiel, que você está, enfim, prestigiando a gente com a audiência, não é porque a gente falou também que você vai não fazer a sua pesquisa também. Cheque a informação. Entre, por exemplo, em sites de instituições confiáveis. Por exemplo, alguns exemplos que não se limitam a esses, sites relacionados à Universidade de São Paulo, sites relacionados à Unifesp, por exemplo, no primeiro caso do Hospital das Clínicas, outras instituições de ensino, Unicamp, você entrar em sites de hospitais respeitados, como o do Sírio, do Einstein, Oswaldo Cruz, é só os que me vêm na cabeça agora, mas vários. Entre, se você tem um domínio, por exemplo, de inglês, hoje em dia é mais fácil ainda com tradução automática, entre em sites internacionais em português e inglês da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, enfim, cheque a informação, entre na Wikipédia, que várias vezes
vezes é boa o suficiente a informação, cheque essas informações. Alguém te falou sobre uma terapia do soro com sei lá o quê. Cheque nessas fontes todas o que as pessoas falam sobre isso. Né? Alguém falou para você sobre a terapia de constelações várias. Cheque também essas coisas. Veja o que os vários órgãos falam sobre isso, para você também construir sua opinião. Né? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio mais longo, né? Então a gente falou livremente aqui. Então deixe suas reflexões, sugestões, dúvidas. Acho também que é um episódio que estava a fim de gravar, inclusive, para poder mandar para os pacientes, né? Às vezes trazem dúvidas. Às vezes a gente se sente soterrado pela quantidade de novos profissionais que propõem, inventam coisas, ou que nossos pacientes são assediados por anúncios de coisas que são bem fora, assim, do razoável, né? Acho que poder usar, talvez, esse episódio como um princípio para raciocínio, a gente espera que seja útil para vocês. E obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.